Aquela não era uma noite qualquer. Depois de colocar os filhos para dormir, Fernanda e eu sentamos na cama e, estarrecidos, começamos a falar sobre a morte. Bom dia, soldados da madrugada. Era uma quarta-feira e nós acabamos de receber a notícia de que um amigo da família, um conhecido da família, havia falecido. Rapaz novo, menos de 50 anos, pai de família, deixou esposa, 2 filhos. A esposa dependia do marido para tudo, não sabia fazer muitas das coisas que ele fazia, não se envolvia nos negócios que ele se envolvia. E durante o período que ele esteve doente e internado, nós oramos por ele. Teve uma madrugada de oração e naquelas madrugadas de oração, nós oramos especificamente por ele. A esposa veio participar das lives e nós confiávamos que Deus faria um milagre. Mas o milagre que nós esperávamos não veio e ele veio a óbito. Aquele rapaz veio a óbito. E aquela notícia chocou a minha família, chocou minha esposa. E eu me lembro como se fosse ontem, nós sentados na cama conversando sobre a morte. E eu não sabia que poucos dias depois a morte estaria batendo na minha porta. Meu pai iria falecer. Pouco tempo depois, poucos dias depois daquela nossa conversa. A morte, ela vai bater na sua porta, quer você queira, quer você não queira. Essa é uma outra passagem de fase que você precisa estar preparado para ela. Existem 2 tipos de passagem de fase. A passagem intencional, aquela que você luta para passar, é o emprego que você quer, é a conquista que você quer dentro do emprego que você já tem, é a promoção que você quer alcançar, é o carro novo que você quer comprar, é a casa que você quer comprar, é o filho que você quer que venha. Essa é uma passagem de fase intencional e nós falamos sobre ela nos áudios anteriores. Mas existe uma outra passagem de fase que eu preciso falar com você sobre ela, que é a passagem de fase inevitável. Você não faz absolutamente nada e, na verdade, você quer fazer as coisas para que essa passagem de fase não chegue na sua vida. Por exemplo, uma demissão. Você não quer ser demitido, mas às vezes, mesmo sendo um bom funcionário, mesmo trazendo bons resultados, mesmo sendo um bom membro da equipe, mesmo sendo uma pessoa aplicada, você será demitido, não por sua incompetência, mas por forças das circunstâncias. Outro exemplo é o término de um relacionamento. Às vezes você está se dedicando ao relacionamento, você está entregando tudo de si, você está colocando o seu coração naquele relacionamento, mas você não tem controle sobre aquilo que o outro vai fazer com você. E de repente chega a rasteira, o relacionamento é terminado assim, da noite para o dia, sem aviso prévio. A morte também é uma dessas passagens de fase, de forma inevitável. Ela bate na minha porta, ela bate na sua porta, ela não escolhe cor, ela não escolhe dinheiro, ela não escolhe raça, ela não escolhe hora, e mais o importante é que eu e você estejamos preparados para quando ela bater na nossa porta. Eu me lembro daquela conversa que eu tive com a minha esposa, e naquela conversa nós falávamos: eu sei que dói, eu sei que é difícil, eu sei que é duro, mas nós precisamos estar preparados para quando esse momento chegar na minha e na sua vida. Parecia um presságio, parecia que a gente estava sentindo que algo ruim ia acontecer. E eu tenho a fórmula para te passar, para que você possa passar como eu passei por esse momento. A Bíblia, ela quer dizer para mim e para você como nós podemos passar
passagem de fase inevitável da maneira mais leve e mais tranquila possível. Se você puder, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Se você puder ler todo esse capítulo, você vai ver que Jesus está falando sobre passagem de fase. E talvez você escutou os áudios que eu mandei anteriormente e você esteja pensando assim: Kepler, como é difícil viver uma passagem de fase da maneira apropriada. Eu quero te dizer que hoje, no áudio de hoje, você vai ficar estarrecido, porque para Jesus, tudo aquilo que eu falei com você pode se tornar fichinha. A régua vai ser elevada agora. E é o próprio Cristo que está falando comigo e com você. Eu vou te dar alguns exemplos do que está na Bíblia. Lá, nesse mesmo capítulo, capítulo 5 do livro de Mateus, verso 17, verso 37, Jesus diz assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Jesus está querendo dizer que você precisa ser correto no seu falar. Se você disser que algo é sim, que seja sim. Se você disser que não, que seja não. Não tenha curva na sua conversa. Vou te dar mais um exemplo que Jesus está elevando a régua. Aí Jesus, no verso 27, diz assim: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Jesus está subindo a régua. Olha o que mais Jesus diz, verso 38. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Verso 40. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obriga a andar 1 milha, vai com ele 2. Jesus não para por aí. No verso 43 ele diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu vou te dizer por que Jesus está dizendo todas essas coisas. Inclusive, lá no verso 29, Jesus diz assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. O que Jesus quer dizer não é que você tem que enfiar uma faca no seu olho e arrancar ele, não. O que Jesus está querendo dizer aqui é que a automutilação, embora ela seja agressiva e o pior dos casos, ela é muito melhor do que a falta de controle e a falta de autorresponsabilidade que você carrega na sua vida. A régua de Jesus é muito mais elevada, porém a régua de Jesus faz com que eu e você possamos passar por qualquer passagem de fase de maneira apropriada. Faz com que eu e você possamos passar inclusive pelo vale da sombra da morte, sem desespero. Eu me lembro muito bem do velório do meu pai. Enquanto as pessoas estavam chorando, e eu também estava chorando, porque eu tenho sentimentos, eu carrego dentro de mim sentimentos. E se tem uma pessoa na vida que eu amava de forma intensa, intencional e apaixonada, era meu pai. Meu pai sempre foi para mim uma referência. Mas no velório do meu pai não havia desespero. E eu tenho certeza que esse áudio está sendo ouvido por pessoas que testemunharam um momento em que eu estava diante do caixão do meu pai e a tristeza estava batendo em meu coração, mas não havia desespero. Eu consegui passar de fase, eu consegui passar pela fase inevitável, a pior de todas as passagens de fase, que é a morte, porque não havia pendência emocional entre meu pai e eu. Jesus não quer que você tenha pendência emocional com as pessoas. Jesus quer que você seja perfeito, mas não perfeito pelos seus méritos, perfeito porque você comprou de Cristo a perfeição. E eu vou te explicar o porquê que Ele deseja que você seja assim. Lá no verso 13 e no verso 14, antes de falar todas essas coisas, Jesus fala qual que é a expectativa que Ele tem sobre você e sobre mim. Lá diz assim: vós sois o sal da terra. Você que está me ouvindo nesse momento, eu não sei de onde que você está me ouvindo, eu não sei qual que é a sua condição,
mas eu sei que você é pecador como eu sei que você tem aflições, eu sei que você tem suas lutas, eu sei que você tem suas dores, mas Jesus, o próprio Cristo, o Filho de Deus, está dizendo que você e eu somos sal dessa terra. E não tem como você e eu sermos sal da terra se nós não formos os melhores. Não tem como nós sermos o tempero dessa terra se nós formos medíocres. Não tem como nós dois sermos, eu e você, sermos a diferença nesse mundo se nós formos iguais a todas as pessoas. É por isso que a minha régua e a sua régua tem que ser elevada. É por isso que a minha régua e a sua régua, se não tiver autocontrole e autorresponsabilidade, é melhor eu me mutilar. Porque talvez, quem sabe, através da automutilação, eu consiga despertar em mim a consciência daquilo que Deus quer para mim e para você. E tem mais. No verso 14, Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo. Enquanto o sal dá o sabor para a terra, a luz do mundo dá a direção. A luz do mundo mostra a condição pecaminosa. A luz do mundo mostra quem nós somos de verdade. A luz do mundo não tampa os defeitos, mas aponta para aquilo que é de qualidade, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, e também mostra aquilo que precisa ser mudado. Aquilo que precisa ser mudado em mim e em você, não cabe a mim ou a você fazer com que essa mudança aconteça. Isso é humanismo. Se eu estivesse pregando isso, eu estaria indo contra a Bíblia. Aquilo que precisa ser mudado em mim e em você precisa ser lançado aos pés da cruz de Cristo. A melhor passagem de fase que tem é aquela que você não deixa nenhuma pendência emocional. E você só não vai deixar pendências emocionais se você for a pessoa descrita por Cristo no livro de Mateus, capítulo 5. Eu espero que você tome a decisão de caminhar nessa direção. Porque isso não é nada mais, nada menos do que uma decisão. E se você está comigo e escutou esse áudio até aqui, até esse momento, eu quero que você me mande a palavra Mateus 5. Mateus 5 vai ser o código para eu entender que você compreendeu a mensagem e quer caminhar exatamente nessa direção.